Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 3, Aconselhamento Pastoral. Você que está aí com a sua apostila, pode acompanhar a leitura da introdução. O aconselhamento pastoral é uma ferramenta valiosa no cuidado espiritual, emocional e psicológico das pessoas. Ele se fundamenta na fé cristã, na palavra de Deus e no amor ao próximo. Ao contrário de uma psicoterapia clínica, o aconselhamento pastoral não substitui tratamentos médicos ou psicológicos, mas oferece apoio espiritual e direção bíblica àqueles que enfrentam dilemas, crises ou sofrimento. Quando eu estou fazendo o aconselhamento pastoral, que é algo que eu gosto muito, eu vou agir diferente de quando eu estou atendendo os pacientes em terapia. Na psicanálise, é uma abordagem diferente, né? A gente acompanha aqui, que a prática do aconselhamento pastoral exige sabedoria, empatia, discrição e conhecimento bíblico. O pastor ou conselheiro, ele deve estar capacitado para ouvir com atenção, conduzir com graça e interceder com fé. Vamos para a importância do aconselhamento pastoral? Cuidado integral. O ser humano é corpo, alma e espírito, e o aconselhamento pastoral promove o cuidado da alma e do espírito, alinhado à palavra de Deus. Então, nós precisamos promover esse cuidado integral quando se trata dos nossos liderados, dos membros da nossa igreja, das pessoas que vão passar pela nossa vida buscando em nós um aconselhamento pastoral. Suporte espiritual e emocional. Muitas pessoas não têm com quem conversar sobre seus conflitos internos e o aconselhamento pastoral oferece esse espaço seguro. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas que estão se sentindo muito sozinhas, elas precisam desse espaço para serem ouvidas, compreendidas e principalmente esse espaço seguro. E nós precisamos promover esse espaço seguro para essas pessoas. O que seria isso? Um espaço que ela vai ficar à vontade para falar o que ela precisa falar, sem que haja um pré-julgamento, sem que haja um ambiente hostil de acusação, e também para que a gente não promova um espaço em que vai vazar informações, né? Que aquilo que ela está falando para a gente vai se espalhar e virar fofoca. E isso é comum, infelizmente isso é comum. Então esse espaço seguro, ele precisa existir, a pessoa precisa saber que o que ela disser ali vai ficar ali. Prevenção de crises maiores. Uma escuta atenta e uma palavra sábia no tempo certo podem evitar depressão, separações, abandono da fé. Até uma pessoa que ela está pensando, em tirar sua própria vida, nós podemos prevenir isso. É claro que uma pessoa que ela está nesse ponto, ela precisa ser encaminhada também para um tratamento psiquiátrico, para uma psicoterapia, mas estudos já comprovaram que uma pessoa com esses pensamentos, ela precisa de apenas 8 minutos para que ela desabafe. Então, que a gente tenha esses 8 minutos para que uma pessoa ela possa se abrir e para que a gente consiga, de certa forma, ser instrumento para evitar que isso aconteça. Seguindo aqui, restauração e reconciliação. O aconselhamento é um instrumento de Deus para restaurar famílias, casamentos e vidas. Gente, o aconselhamento pastoral é muito lindo, né? Através do aconselhamento pastoral, eu já presenciei pessoas que não se falavam se reconciliando, perdoando, pessoas que estavam prestes a se divorciar, reatando, o seu relacionamento, e isso é muito gratificante, né? A gente ser instrumento do Senhor para promover tudo isso é muito maravilhoso. Então a gente precisa se ater mais a essa ferramenta, estudar mais sobre isso, se aprofundar
no tema aconselhamento pastoral. É uma grande ferramenta e muito importante no nosso ministério. Então vamos lá, público-alvo do aconselhamento pastoral, membros da igreja local, visitantes em busca de ajuda espiritual. Muitas vezes os visitantes no final do culto, eles nos procuram para um aconselhamento, novos convertidos, pessoas em crises emocionais ou espirituais, casais com dificuldades conjugais, jovens com conflitos de identidade ou propósito, pessoas enlutadas ou doentes, líderes e obreiros sobrecarregados. Então, alguns exemplos, de pessoas que vão chegar até nós precisando desse amparo, precisando ser ouvidas e aconselhadas. Nicodemos procurou Jesus à noite buscando orientação espiritual, E é comum que isso aconteça. Eu acredito que já aconteceu com você, de alguém chegar e geralmente pede um gabinete, não é? Ou no final do culto vai chegar até você com alguma demanda, alguma situação, e nós precisamos estar prontos para fazer um bom aconselhamento, porque certamente vai ter um impacto na vida das pessoas, que seja um impacto positivo, porque um aconselhamento também mal feito, ele pode contribuir para uma perda na vida daquela pessoa, para algo que a gente não deseja, não é verdade? Mas para que seja algo realmente eficaz, precisa sim de uma dedicação, de um estudo, também muita oração, sabedoria. E aqui no tópico 2, vamos ver um pouco sobre isso. O que fazer no aconselhamento pastoral? Orar antes e depois da conversa. Convidar o Espírito Santo para guiar o momento. E isso é muito lindo no aconselhamento pastoral, Que nós temos o Espírito Santo que vai nos guiar realmente. Eu já passei por um aconselhamento pastoral muito difícil. Eram 5 pessoas e uma confusão generalizada, e que realmente eu não tinha resposta para aquilo que estava acontecendo, eu não tinha como resolver, mas houve algo ali extraordinário naquele momento. Eu senti realmente o Espírito Santo me guiando, e na verdade o que eu fiz ali naquele momento foram perguntas. Eu fazia uma pergunta para uma pessoa e eu sabia que eu tinha que ter uma determinada resposta para continuar aquela situação ali, para não sair do controle, Só que eu não sabia a resposta que iria vir. E se fosse uma, seria bom. Se fosse outra, colocaria tudo a perder. Mas o Espírito Santo ele foi guiando, e eu fazia a pergunta e a pessoa respondia daquela forma que deveria ser. E eu fazia uma outra pergunta. E no final, sem eu dar alguma solução mágica, apenas com perguntas que subiu ali ao meu coração, guiados pelo Espírito Santo, aquelas 5 pessoas se abraçaram, se perdoaram e saíram dali para comer uma pizza. Então a gente agradece a Deus e a gente aprende cada vez mais sobre a importância do aconselhamento pastoral. E nós sabemos que se a gente está estudando e convidando o Espírito Santo para nos guiar nesse momento, que vai dar tudo certo. Mas não podemos negligenciar os estudos. Ouvir com atenção e sem julgamento. Ser um canal de escuta respeitosa. Gente, nós não podemos julgar as pessoas, o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Cada pessoa é uma pessoa, tem uma história, tem um temperamento, tem suas experiências, enfim. Então, nós precisamos respeitar a pessoa, ter uma escuta respeitosa, usar a palavra de Deus com sabedoria, aplicar textos bíblicos com amor e discernimento. Tem muitas pessoas que usam a palavra de Deus como cajado, A pessoa já está ali fraca, a pessoa ainda quer bater com a Bíblia. Essa é a verdade. E não é por aí, O mundo já tem judiado muito das pessoas para no aconselhamento pastoral a gente ser
duro, ser rígido. Não, a gente precisa tratar as pessoas com amor e discernimento. Muitas vezes precisamos sim dar uma palavra de exortação, sim, mas tudo com sabedoria, é feito de forma a edificar. Precisamos fazer tudo com amor e discernimento. Ter empatia, colocar-se no lugar da pessoa e compreender sua dor. A gente conversou um pouco sobre isso na aula 2 de inteligência emocional. Precisamos manter sigilo, as informações compartilhadas devem ser guardadas com ética e responsabilidade. Isso aqui é muito importante, já falamos também um pouco sobre isso. Oferecer encorajamento e direção. Guiar com esperança e fé, apontando soluções bíblicas, tá bom? Muito cuidado com soluções prontas que você vai dar para a pessoa, tá? Porque se não for algo muito baseado na Bíblia, muita direção do Espírito Santo, você pode se complicar. Você pode falar para a pessoa fazer uma coisa e ela faz, no final dá errado, e aí? Como é que fica? Né? Você vai ter responsabilidade com tudo aquilo que acontecer a partir daquele aconselhamento. Então, vamos ter cuidado com isso, tá bom? Reconhecer os próprios limites, encaminhar para profissionais, psicólogos, médicos, terapeutas, sempre que necessário, tá bom? Principalmente em casos de depressão, de transtornos, encaminhe sim para profissionais. O que não fazer no aconselhamento pastoral? Não julgar ou condenar. O conselheiro deve refletir a graça de Deus. Você não está ali como um juiz, você está ali como alguém que vai aconselhar, alguém que vai ouvir, que vai dar uma palavra de fé, uma palavra bíblica. Não dar conselhos pessoais com base bíblica, evitar achismos ou opiniões pessoais desconectados da escritura, né? Não dar conselhos pessoais sem base bíblica, tá bom? A gente já conversou um pouco sobre isso, então vamos sempre usar a palavra de Deus como base para o aconselhamento. Não expor a pessoa a terceiros, quebrar o sigilo fere a confiança e a ética pastoral, né? Não interromper com histórias próprias. O foco é a pessoa aconselhada, não o conselheiro. Então, assim, tem pessoas que passam a maior parte do tempo falando de si, das suas próprias histórias, de como ela conseguiu vencer. Não é para isso que a pessoa está ali. Em alguns momentos, você contar algum testemunho da sua vida, alguma coisa pode ser edificante? Sim, mas vamos ter sabedoria aqui. O aconselhamento ali é um espaço para outra pessoa, não é um espaço para a gente contar as nossas histórias, as nossas conquistas e o que a gente passou, tá bom? Não espiritualizar tudo, é preciso reconhecer fatores emocionais e psicológicos reais, tá bom? Principalmente quando envolve depressão, tá? A depressão, ela é real, tá? Então, tem fatores até hormonais, até questões de vitaminas, né, baixas podem gerar sintomas depressivos e tudo mais. Então a gente precisa ter muito cuidado, não espiritualizar demais, tá bom? Não prometer o que não pode cumprir, como garantir cura, restauração imediata ou resultados específicos, tá? A gente precisa ter esse cuidado, porque se você garante que ela vai sair dali, vai ser tudo diferente, e não acontece daquela maneira, aquela pessoa vai desacreditar de você, até dar fé, vai perder a esperança, e não é isso que a gente quer. Não ignorar sinais de risco, tá? Como a pessoa que está com ideias, né, de atentar contra a sua própria vida, violência doméstica também, não podemos ignorar um sinal desse, dependência química. Nesse caso a gente precisa agir com muita responsabilidade, buscar ajuda especializada,
principalmente casos de violência doméstica, tá? São situações muito complicadas, são situações que muitas vezes você vai precisar pedir ajuda ao seu líder, a um mentor sobre a determinada situação, porque são situações bem complexas. Conclusão: o aconselhamento pastoral é uma extensão do ministério de Jesus, que veio para curar os quebrantados de coração. Ele nos chama a sermos instrumentos de consolo, orientação e verdade para aqueles que sofrem. Que cada pastor ou líder se prepare com zelo e temor para cuidar das almas que Deus lhe confiar. E eu agradeço a vocês que acompanharam essa disciplina. Foi um prazer ter ministrado essa aula para vocês e eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.